Olá, pessoal, estamos ao vivo. Vocês estão me ouvindo aí? Todos conseguem me ver e me ouvir bem? Então, hoje é o primeiro dia, né, do nosso desafio de 100 dias de código. Hoje é o primeiro dia. Eu vou esperar um pouquinho até às 7 horas para ver se o pessoal vai chegando aí, para a gente dar início, né, a esse desafio, a esse projeto de se dedicar mais tempo à programação. Não é muito tempo, é 1 hora por dia, mas se dispor, né, em aceitar esse desafio com o objetivo de melhorar o seu conhecimento aí na área de tecnologia, na área de programação. Tá bom? Então, eu só vou alterar aqui a configuração, avisar o pessoal lá no Telegram, passar o link lá para o pessoal do Telegram, e eu já volto aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu vou deixar no mudo, mas eu já volto. E o final de semana, corrido, né? Segunda-feira, já inicia-se o mês de agosto com esse desafio. Eu fiz uma live ontem, não foi bem uma live, foi um vídeo, porque eu estou começando agora nesse mundo de é, transmissão ao vivo, né? Hoje é o primeiro dia que eu estou transmitindo ao vivo. Então, eu falei um pouco ontem sobre essa questão das 10.000 horas, né? Que tem um psicólogo, né? Que ele chegou a essa conclusão, né? Um estudo que ele fez, né? Que chegou a essa conclusão de que você dedicando 10.000 horas para alguma habilidade, você consegue ter maestria, consegue se desenvolver melhor nessa habilidade. Então, a gente está começando aqui um projeto para 10 anos, né? Pensando assim, porque realmente é a longo prazo, para quem está na área de tecnologia, o aprendizado que você precisa se dedicar, constantemente estudando, né? É uma vida de estudo, né? Então, é realmente muito estudo que a gente precisa para poder ser um bom desenvolvedor, um bom profissional de tecnologia, porque são inúmeras tecnologias, são inúmeras possibilidades que você tem, mas precisa estudar, porque mesmo que você já saiba alguma linguagem de programação, é sempre muito dinâmica, né? Uma área muito dinâmica, onde muda muito assim a tecnologia, a programação, a linguagem de programação do momento. Então, sempre tem que estar atenta aí a essas mudanças e se adaptar, né? Se adaptar às mudanças, estudar o que for necessário, para sempre estar na frente das possibilidades e estar aberta às oportunidades, né? Porque, com certeza, na área de tecnologia surgem, né, as oportunidades, mas se você não estiver preparada, quando chegar a sua chance, dificilmente você vai conseguir uma colocação, né? Porque a concorrência é grande. Então, agora já são 11h55, eu só vou compartilhar aqui com vocês o link da FreeCodeCamp, eu já tinha colocado lá no canal do Telegram,
Quem não tiver ainda no canal do Telegram, eu vou deixar também aqui o link do canal do Telegram no final da live, para que vocês possam participar do grupo, porque lá no grupo que eu compartilho mais ainda toda a parte de atualização, o cronograma de quando vai ser as lives, né? Então, isso tudo eu passo lá no canal do Telegram. Deixa eu só alterar aqui. Então, aqui no FreeCode Camp, e a gente vai começar o nosso programa, né, do desafio pelo FreeCode Camp, o primeiro desafio é sobre HTML. Espero que todas vocês já tenham feito o cadastro, já tenham, né, a conta de usuário na plataforma, mas se não, vocês podem fazer agora. Nosso primeiro dia, né, do desafio, eu vou fazer uma pausa de 30 minutos. Após 30 minutos, faço uma pausa de 10 minutos para quem quiser beber água, ir ao banheiro. E mesmo quando a gente estuda, é sempre importante dar essa pausa para esticar a perna, beber uma água e ir ao banheiro, não ficar mais de 30 minutos ali parado. Então, quando der 30 minutos, né, quando for 7h30, dá um intervalo de 10 minutos e depois volta. Então, eu vou compartilhar aqui primeiro o currículo, né? Vocês vão aqui em currículo. Vou ver até se eu consigo compartilhar a tela. Então, vocês vão aqui em currículo, não sei se a tela está aparecendo aí para vocês, mas para mim já aparece que está sendo compartilhada. E a primeira opção aqui é Responsive Web Design, mas tem a opção em português. Né? Agora, no mês de junho, foi liberada, foi adicionada, né, à plataforma a parte traduzida de 2 módulos desses de 300 horas em português. É bem legal, né? Eu vou colocar aqui a minha também em português. Está carregando ainda. E a primeira parte aqui, né, é sobre HTML, né? A primeira parte aqui do currículo é sobre HTML. Que a primeira é a certificação de design responsível para a web. Né? Então, aqui são 300 horas e é esse que a gente pretende concluir nesse primeiro mês do desafio e conforme vocês forem, né, realmente sentindo efeito no dia a dia de vocês, a gente começa a fazer novos desafios aí, até talvez concluir toda a plataforma aqui do Podcamp. Como eu disse, são 10 anos aí de estudo para você chegar a ser um bom profissional.
Então, como que agora já são 7 horas em ponto, eu vou deixar cada um fazendo o seu estudo, né, autônomo. Como eu falei, nós vamos estudar juntas, mas depois, nesses 30 minutos, a gente faz um intervalo de 10 minutos, e depois, no final, eu vou falar até onde eu consegui chegar e vou publicar o resultado dos exercícios lá no GitHub. Não necessariamente assim que acabar a live, mas ainda hoje eu publico lá no GitHub e compartilho com o grupo lá no Telegram. Então, quem ainda não estiver no grupo do Telegram, entra no grupo, porque os arquivos com o resumo da aula, o resultado dos exercícios que a gente faz aqui durante essa 1 hora do desafio, vou colocar tudo lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, eu volto daqui meia hora, tá bom? Vou ficar estudando aqui, fazendo os exercícios, e o que eu for resolvendo, eu já vou subindo lá para o GitHub, tá bom?
Oi, pessoal. Então, já deu aqui os 30 minutos, né? Passou super rápido. Dessa primeira leva aqui de exercício, eu consegui fazer só 5 exercícios. Então, não estava difícil, é porque eu fiquei fazendo alguns comentários, né, referente ao que eu vou passar para vocês depois lá no GitHub. Então, acabou demorando um pouquinho mais. Então, eu vou dar essa pausa de 10 minutinhos e daqui a pouco eu volto aqui, vou beber uma água, esticar a perna. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer mais os 30 minutos.
Eu bebi uma aguinha, dei uma esticadinha na perna, vocês façam isso também, né? É importante. Então, vamos começar aqui o segundo 30 minutos, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dificuldade sobre como baixar o Visual Studio Code para poder fazer os testes, ou se você, o melhor que eu recomendo é fazer o teste na própria plataforma do Camp, não precisa baixar nada, você só faz os testes lá mesmo, e depois eu crio uma nova aula falando sobre o Visual Studio Code, apesar que aqui no canal já tem uma aula falando sobre isso. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas já tem uma aula falando sobre como configurar um projeto, e ali nesse tutorial eu explico como usar o Visual Studio Code, como criar pasta, como você pode criar, né, um projeto usando o Visual Studio Code. Para quem não sabe, o Visual Studio Code é uma IDLE para você poder escrever seus códigos, tá bom? Só para situar, colocar todo mundo na mesma página. E através do FreeCodeCamp, você não precisa configurar nada, a própria plataforma ela já oferece para você a opção de você fazer os exercícios lá mesmo. Então, vocês podem, não precisa baixar nenhum programa, é só criar o usuário e a senha e faz os testes lá mesmo, e lá fica salvo os que você acerta e os que você não acerta. A própria plataforma já fala se está certo, se está errado, dá a chance de você tentar fazer de novo. O resultado dos testes eu estou colocando lá no GitHub, eu vou compartilhar o link depois lá no canal do Telegram, tá bom? Quem chegou agora, esse é um encontro, né, de um desafio para fazer 100 dias de código, 100 dias programando, com base na plataforma do Codecamp, tá bom? Então, é por isso que estamos aqui. Nós fizemos 30 minutos, demos uma pausa de 10 minutos e agora mais 30 minutos, tá bom? Então, vamos dar aquela pausa para a gente esticar a perna, né? Mas agora retomar aos estudos de novo. Então, vai ser mais 30 minutos, utilizando aí a plataforma do Camp, e as dúvidas depois vocês colocam para mim lá no Telegram, tá? Esse é uma iniciativa, né? Esse desafio é para quem está começando como desenvolvedor web, né? E não sabe por onde começar. Então, tem essa trilha do Camp que ajuda bastante para quem está iniciando aí na carreira de tecnologia. Então, essa é a minha sugestão, vocês tirem tempo para estudar, né? Então, vamos lá aos próximos 30 minutos. Eu estou cronometrando aqui para avisar vocês quando acabar.
Completou aqui os mais 30 minutos, né? Eu consegui fazer mais 5 exercícios, então, total foram 10. Vou deixar tudo lá no GitHub para vocês conferirem com o que vocês fizeram. Apesar que a plataforma ela já dá o resultado na hora, se você acertou ou não o exercício. Mas, de qualquer forma, para quem não conseguiu estar presente ao vivo, a live vai ficar gravada e se tiver alguma dificuldade em fazer o exercício, ele está lá no GitHub. Então, amanhã também, o mesmo horário, 7 horas da manhã, horário de Brasília, estarei aqui para quem precisa de companhia, para quem quer um incentivo para estudar programação através da plataforma FreeCodeCamp. Não tenho nenhuma parceria, nenhuma ligação com a plataforma, é só um incentivo mesmo, porque é uma plataforma que ajuda muitos desenvolvedores, me ajudou quando eu estava começando a programar, principalmente quando eu tinha bastante dúvida em relação ao básico do desenvolvimento, então essa plataforma me ajudou e eu estou indicando para vocês, mas na verdade eu não tenho nenhuma parceria, nenhum tipo de vantagem em indicar essa plataforma, poderia ser qualquer outra, mas devido à minha experiência, realmente eu sei que dá resultado nessa plataforma e também pelo fato dela ser totalmente web, você não precisar baixar nenhum programa para poder treinar e utilizar, então eu resolvi indicar essa plataforma. E pela média, eu vou tirar a média hoje, é mais ou menos 5 exercícios a cada 30 minutos, vamos ver se continua assim, dependendo da complexidade do exercício, pode ser que leve um pouco mais, mas já dá para a gente ter uma base e calcular quantos exercícios a gente consegue fazer aí nesse período de 100 dias, né? Se a gente consegue terminar e conseguir também a certificação. Então, uma outra vantagem da AppCodeCamp é isso, né? Que você pode ter a certificação como como desenvolvedor web responsivo, se você cumprir ali todo o currículo, toda a carga horária. Só vou dar uma revisada nos exercícios de hoje, que são os 5 primeiros, para ver quanta coisa a gente aprende, né? Consegue revisar através de tirar 1 hora por dia, quanta coisa a gente pode acrescentar aquilo que a gente já sabe. Né? Então, o 5 primeiro exercício foi sobre HTML. O que eu achei interessante é que ali fala sobre a diferença entre o HTML5 e o HTML, que o HTML ele tem algumas tags mais complexas, né? Por exemplo, main, tag, agora só estou lembrando da main, mas assim, tem outras tags mais complexas. Posso abrir aqui, deixa eu ver aqui no tablet. Essa é uma das diferenças, né? Uma outra foi que aprendemos a colocar comentário, retirar comentário, fazer parágrafo num texto, numa página web, né? Como que você coloca parágrafo, como que você coloca o H1, que é o título, né? Principal da página, o tema principal da página, que ele é até utilizado nos buscadores. Por isso que é tão importante você saber a função do H1 para você entender como funciona SEO, né, que é uma outra função dentro da tecnologia, né, tem muitos analistas de SEO, gestores de SEO, e tudo começa daí, né, da tag H1. Então, para você ver como é importante a gente revisar e saber os fundamentos, né, por que você está fazendo aquilo. E também achei interessante, eu não lembrava disso, né, que é até uma questão histórica que aqui explica, né, porque que utilizam, quando não tem o texto, utiliza Lorem Epson, né? Lorem Epson teste. Utiliza, vou colocar aqui em português, estou abrindo aí. Argumento. Português. Então, aqui fala também, né, que essa tag ela é utilizada para preencher elemento vazio dentro de um texto. Às vezes você está construindo um site, por exemplo, e o cliente ainda não te passou qual é o conteúdo daquele site, por exemplo, um blog, ele ainda não te passou quais são os textos do blog, mas você está construindo um site.
Então, você usa essa tag, né, essa informação que é Lorem Ipsum, que é para informar justamente isso, que aquilo ainda está em construção e aí depois ele vai receber, aquele espaço vai receber um texto original. Só para você não deixar o seu site, a sua página web vazia, né? Então, para você já conseguir localizar a marcação dentro da página web, então você utiliza esse texto e tem aqui um fundamento histórico, né? Que esse texto, ele vem sendo usado como um texto placeholder, né, que é para cobrir os espaços vazios, por tipógrafo desde o século XVI, né? Então, ele iniciou a utilização desse sistema, né, dessa técnica, desde o século XVI. E hoje, né, antes era por tipógrafo, e hoje é utilizado também no desenvolvimento web. Então, sempre quando você estiver fazendo um programa ou construindo uma página web, um site, e você ainda não tiver o conteúdo final, né, daquela página, você utiliza essa tag não, esse texto, né, que é o Lorem Ipsum, para substituir o texto original, para você saber qual é a marcação ali do seu texto enquanto você está construindo o site. Então, esses aqui foram os principais insights, né, hoje nesses 5 primeiros exercícios, né, incluir tirar comentário, tag parágrafo, tag H1, H2, H3, H4, H5, H6, placeholder, né, que é a função desse espaço vazio que você escreve com Lorem Ipsum, e por enquanto é só, né? Então, por hoje é isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, com certeza vocês talvez tenham, né? Eu vou liberar agora tudo no GitHub e as dúvidas que vocês tiverem sobre essa primeira fase aqui do desafio, vocês podem colocarem aqui nos comentários ou lá no grupo no Telegram, tá bom? Obrigada, ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau!